Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo propôs Jesus esta parábola a uns certos que se enfatuavam de justos e desprezavam os outros. Disse Jesus: subiram 2 homens ao templo para fazer oração. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, de pé, orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem por exemplo como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de tudo que eu possuo. O publicano, porém, conservando-se à distância, nem sequer se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas, batendo no peito, dizia: meu Deus, tem piedade de mim, pois sou um pecador. Afirmo-vos que este voltou para casa justificado e o outro não. Porque quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus caros, quanto a estas duas figuras às quais Jesus se refere, a do publicano e a do fariseu. Lembrem-se, os fariseus eram a seita que dominava e policiava o povo quanto às regras e às normas da lei de Moisés. Então, de aparência ou de verdade, normalmente só de aparência, todo fariseu devia ter como credencial uma espécie de perfeição moral. E foi essa credencial de uma suposta perfeição moral que o fariseu usou para se colocar na presença de Deus. Senhor, eu te louvo e bendigo porque não sou como os outros homens, ladrões, adúlteros, injustos. Eu não apenas não faço estas coisas vergonhosas e erradas, como faço as coisas certas. Eu pago os dízimos de todos os meus bens, por exemplo. O fariseu tinha por certo que era um homem aprovado aos olhos de Deus por causa de sua própria justiça. Ele era justo aos seus próprios olhos. Eu não estou dizendo que ele mentisse, que ele estivesse mentindo. Vamos considerar que ele está dizendo a verdade, que ele não fazia aquelas coisas erradas que ele disse não fazer e que ele praticava aqueles atos de virtude que disse praticar. Mas qual é o problema de fundo? Qual é o problema do fariseu? O problema dele é o problema de todo e qualquer homem filho de Adão. A nossa imensa dificuldade de reconhecer que todo e qualquer bem em nós
é sempre auxílio da graça. Auxílio da graça. Quando o publicano, metido com corrupções e roubalheiras, faz a sua oração e diz, Senhor, tem piedade de mim, porque sou um pecador. E nisso aqui, precisamos prestar atenção. Olha aqui, todos nós podemos nos enganar a respeito de muitas coisas que pensamos ser e ter. Mais de uma vez, os acontecimentos nos desmentiram. Pensávamos que éramos tal coisa e não éramos. Que tínhamos tal capacidade ou virtude e não tínhamos. Diante de um fato, de uma pressão, de uma dificuldade, de uma tentação, fomos desmentidos. Caiu a máscara. Mas quem disser que é pecador, nunca erra, nunca mente. E o somos por título duplo, por duplo título. Não só pelos delitos que já praticamos, mas pelo potencial que temos em nós de fazer coisa que já fizemos, ou coisa ainda o quê? Pior. Coisa pior. Coisa pior. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que a oração do publicano foi ouvida. Foi ouvida. Senhor, tem piedade de mim, porque sou pecador. E reconhecendo-se pecador, disse de si toda a verdade que qualquer ser humano deve saber e aceitar. Qualquer coisa em nós que passe a linha da miséria, da fraqueza e do pecado, é sempre algo que pertence a Deus e que nos foi emprestado para não cairmos mais fundo do que já conseguimos cair. Isso é tão importante, meus caros, que foi a primeira coisa que fizemos. Nos ritos introdutórios da missa, todos nós reconhecemos que somos o quê? Pecadores. Esta é a nossa verdade. Esta é a nossa verdade. E a humildade do publicano que temperou sua oração, e a humildade é a verdade, como vai dizer Santa Teresa de Jesus, fez a oração do publicano aceitável aos olhos de Deus. O fariseu, ainda que não tivesse mentido, esqueceu este detalhe, esta realidade que fazia toda a diferença. Todo aquele bem do qual ele se ufanava e se gloriava era apenas um empréstimo divino, um empréstimo divino, um empréstimo divino. E Jesus conta esta parábola não tanto por causa do nosso trato com Deus,
Porque esse tipo de situação, Deus sabe todas as coisas, ninguém pode enganá-lo. O Evangelho diz expressamente que Jesus falava por causa daqueles que confiavam em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam os outros. O nosso nariz torcido, o nosso olhar de soslaio para os outros não vem exatamente disso? Não nos julgamos também superiores? Quantos se acusaram hoje na confissão de julgar os outros? Por que julgamos? Por quê? Porque nos achamos o quê? Superiores. Blindados contra as misérias e aqueles males que são visíveis nos outros. Não, diz, não, isso eu nunca serei, isso eu nunca farei. E, no entanto, meu querido, talvez seria, minha cara irmã, meu querido irmão, seria aqui bom fazer esse esclarecimento. Aceitar a própria condição de pecador é aceitar a capacidade de fazer qualquer tipo de mal, não importa qual seja, qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. No início da igreja, por causa das perseguições, a Igreja Católica enfrentou uma séria dificuldade com os lapsi. Os lapsi era aquela categoria de católicos que haviam cometido a idolatria, cedido à pressão e à tortura para escapar da morte. Entenderam? As normas da igreja previam a excomunhão para essa forma de traição da fé católica, da fé cristã. E foram vários. Nem todo mundo aceitou de peito aberto o martírio. Nem todo mundo, nos tempos das perseguições sanguinárias, tinha virtude suficiente para morrer por Jesus. Então nós tivemos um sério problema com os lapsi, que foram aqueles católicos que, cedendo à tortura por medo, por covardia e por um ato externo, manifestaram a sua apostasia da fé, adorando o ídolo do imperador ou queimando incenso para as divindades romanas. A questão é que, mais tarde, os lapsi pediram reingresso na igreja. Pediram que fossem aceitos na igreja. E aí começaram os problemas. Por quê? Porque os confessores da fé, os cristãos que confessaram a fé e que não chegaram a morrer no martírio, sofreram ações de martírio, mas não morreram. Conseguiram se salvar, não obstante tenham ficado sem uma mão, sem uma perna, sem a língua, sem as orelhas, as mulheres sem os peitos.
os confessores se opuseram terminantemente que a igreja aceitasse os lapsi de volta. Estes santos, confessores da fé, criaram as maiores dificuldades para que os bispos reintegrassem a fé católica os apóstatas, os lapsi apóstatas, dando-lhes a penitência necessária e levantando a excomunhão deles. Não podiam aceitar a fraqueza e a miséria dos seus semelhantes. Todos nós que estamos aqui cremos em Deus. Mas a nossa fé tem graus diferentes. Uns creem mais, outros creem o quê? Menos. Todos nós aqui amamos a Deus de algum modo, mas nem todos amamos a Deus no mesmo grau, uns mais, outros menos. Todos nós rezamos e exercemos cada dia a virtude da piedade, só que uns são mais piedosos, outros são o quê? E às vezes nos falta esta compreensão de mensurar o outro pela nossa régua. Não admitir que o outro seja diferente daquilo que eu imagino que ele deve ser. Os santos confessores que passaram, confessores da fé, que saíram com cicatrizes e feridas graves da tentativa de martírio e, no entanto, sobreviveram, não queriam aceitar a fraqueza e o pecado dos seus irmãos. Estes santos deram muita dor de cabeça para a Igreja Católica. Nós oscilamos, filhos, como a lua, que em cada fase está de um modo. Vejam, as imagens da Santíssima Virgem Maria têm normalmente uma lua debaixo dos seus pés e ela por cima, porque cheia de graça, não oscila. Por isso ela pisa na lua. Ela não é como os homens aqui da terra, homens e mulheres como nós, que um dia, que no domingo estamos cheios de devoção e na segunda-feira acordamos tíbios, sem vontade nenhuma de rezar. Somos assim. Somos assim. Por isso diz nosso Senhor, quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Porque é grande diante de Deus quem, apesar de seus sintomas de santidade, ainda é capaz de rezar. Gosto muito, cito muito. Ainda é capaz de rezar como grandioso e glorioso São Filipe Neri, que dizia a Jesus: Jesus,
cuidado comigo. Eu te vendo e eu te traio. Isso é a oração de um santo. E um santo que fazia milagres. Faltou este espírito neste grupo ancestral de católicos dos primeiros tempos da igreja, que não foram, que vitoriosos do martírio, se encheram de orgulho. E jogavam isso na cara dos seus irmãos fracos e covardes, os confessores da fé, que humilhavam os lapsi. Desculpem quanto ao que o padre Renato está dizendo aqui. Eu queria fazer uma pequena exortação a respeito de certas condutas e manifestações de católicos nas redes sociais. Quanto à virtude da fé e à doutrina subjacente a esta virtude. Verdadeiros espetáculos de orgulho e de soberba. É algo escandaloso que pessoas, em nome de defender a fé, ao fim e ao cabo, na defesa da fé, fiquem mais perto de si mesmas do que de Jesus Cristo, nosso Senhor. Alguma coisa está errada. Quando alguém pretendendo defender a fé, e por causa desta defesa, ao invés de ficar mais humilde como Jesus Cristo, mais próximo dele, pelo contrário, se afasta dele e se torna mais soberba, mais orgulhosa de si, mais autossuficiente, se arvorando no papel de mestre alheio. Terrível. E aí depois são ataques ao Papa, aos bispos e a outros leigos, não é? Agora tem os chamados react, não é isso que fala? Já viram aquelas coisas? Um fala uma coisa, outro vai lá e fala o quê? E aí o outro responde. Uma loucura. Humilde ninguém quer ser. Todos querem ter razão. Humilde ninguém quer ser. Humilde ninguém quer ser. E até santos, vejam senhores e senhoras, até os santos não estavam imunizados ou blindados contra as tentações, como acabamos de ver e de ouvir. Ter-se por nada. Ter-se por nada. E em alta consideração os demais, é prova de grande sabedoria, diz a imitação de Cristo, ter-se por nada.
e tratar os outros com grande consideração é alta sabedoria. Alta sabedoria. Supliquemos a Deus esta graça. Porque está dito pelo Espírito Santo nas Escrituras que Deus resiste aos soberbos, enquanto dá sua graça aos humildes. Aos humildes. Um bem orgulhoso, um ato de bondade ou de virtude, porém informado de orgulho e de soberba, uma palavra boa, uma palavra reta, um enunciado dogmático, doutrinal correto, mas informado de orgulho e de soberba por aquele que o diz, o pronuncia ou escreve, já não é mais algo bom, que não presta glória a Deus propriamente, mas tão somente ao seu autor, tão somente ao seu autor. Então olhemos bem estas coisas, senhores e senhoras. Nunca deixei de considerar este episódio terrível da Igreja Católica, que foi o caso dos Lapsi, que eu tentei aqui ilustrar para os senhores. Santos provocaram uma crise na igreja. Olha, gente que foi capaz de se colocar à disposição da morte por Jesus, produziram uma crise enorme na Igreja Católica no tempo das perseguições, porque não podiam admitir a fraqueza dos seus semelhantes. Não podiam. Não queriam admitir. Enquanto o demônio tentou os Lapsi pelo medo, tentou depois os confessores pelo orgulho. Quem escapou da primeira tentação, a do medo, foi depois apanhado na rede da segunda tentação, a soberba. Olha aí. Guardemos bem estas coisas, senhores e senhoras, porque aqui com a graça de Deus temos caminhado. Começar com Jesus Cristo, como foi o nosso caso, o meu, é algo maravilhoso. Mas mais importante do que começar com Ele, é terminar com Ele. Porque Ele mesmo manda avisar, quem perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar no começo, todos perseveram, no começo. Vamos ver no fim. No fim. No fim é que é o negócio. No fim. Como nada espero de mim, nada esperamos de nós mesmos, por um lado, tudo esperamos da graça de Deus, tudo. E assim temos certeza de que daremos conta de cumprir o que foi prometido no batismo, não é? E de estender a mão
aqueles que não deram conta de cumprir. Porque o Senhor que viemos adorar, aquele em nome de quem estamos aqui, disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Eu prefiro a misericórdia do que o sacrifício. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.